Boa noite. Sexta-feira, né, meu povo? E a galera na sexta-feira não quer trabalhar. Vocês já perceberam? Olha aí, nós estávamos fazendo uma reunião com 50 pessoas. Mas sempre digo que tem as pessoas que aproveitam e as que não aproveitam, né? Parabéns para você que está aqui na busca aí do conhecimento, né? Hoje a nossa reunião deve levar uma hora e pouquinho, né? A gente já tem falado bastante durante a semana sobre Instagram, rede social e todas as suas funcionalidades, né? Tenho visto alguns posts muito bacanas, quero parabenizar aí quem hoje deu as suas dicas, né? Lembrar vocês de quando postarem, marcar o Área Nacional Ana Paula Barroni ou encaminhar para mim, que assim eu consigo ver e sugerir caso tenha alguma coisa que possa ser melhor, né? E eu posso ajudar vocês. Então, se vocês quiserem ir me marcando nos posts, eu estou acompanhando de quem está marcando, tá? Hoje, quem ainda não fez, né? Hoje é o nosso primeiro dia da nossa meta aí de 15 dias postando. Hoje a gente tem o que dá uma dica, né? Então, se tu ainda não fez, não tem problema. Faça agora à noite uma dica de um filme, né? Uma dica de um livro, uma dica do que tu faz para relaxar antes de dormir, ou até mesmo uma dica de um produto que tu usa à noite, né? Então, lá no teu feed hoje uma dica. Não precisa ser de Mary Kay, mas também não tem problema se for, tá? Então hoje era o dia bem livre assim, né, do feed, era uma dica. E hoje especificamente nós vamos falar do story, né? Então o story é aquilo que vai lá em cima nas bolinhas. O story diferente do feed, né? Já falamos sobre a diferença dos dois, mas o feed a gente coloca um conteúdo mais denso, um conteúdo mais elaborado, um conteúdo com mais conteúdo, né? E no story nós temos uma liberdade maior. O story a gente coloca um conteúdo mais leve, a gente busca no story se relacionar com o nosso cliente, com o nosso seguidor. Então pensa muito nisso, tá, gurias? No story eu preciso me relacionar. Então é muito legal tu dar bom dia no story. Então, às vezes as pessoas perguntam: "Ai, mas eu todo dia eu dou bom dia?" Pode dar. Inclusive, as pessoas elas gostam de coisas corriqueiras, né? Então, se tu tiver um ritual, por exemplo, toda manhã eu acordo e abro a janela. Tu pode fazer um story toda manhã abrindo a janela, filmando e dando um bom dia? Pode. As pessoas vão esperar isso. Eu toda manhã passo café. Tem uma diretora nacional que faz isso toda manhã. Como é que é o nome dela? Aquela que é advogada, que também está grávida. Alguém lembra aí para me falar? Que ela passa café num coador rosa toda manhã. Esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. E aí, toda manhã no story dela, tem lá ela passando o cafezinho no coiso rosa, ela bota uma musiquinha de fundo e escreve bom dia. Então, ela está treinando a audiência dela para aquilo. Então, não tem problema que você tenha coisas repetidas no teu story. Claro, tu não vai fazer daí uma coisa bem grande, né? Eu tiro fralda toda manhã. Gisele Cosme é a diretora nacional, isso mesmo. Eu acho que tirar a fralda não vai ser muito legal tu postar, tá? Mas, se você postar dando um bom dia toda manhã para o teu bebê, talvez seja legal, né? Então, pode sim ter algo que você faça repetidas vezes ao longo aí dos dias que você vai postar. O conteúdo que a gente usa nos stories, ele tem que ser rápido. Ó, gurias, não dá para ficar falando muito da mesma coisa, cansa, tá? Então, uma dica muito legal para story é assuntos rápidos. E às vezes, se tu quer falar mais sobre esse assunto, tu pode dizer, fiz um post lá no meu feed referente a isso. E aí tu conecta, a pessoa que está olhando lá o teu feed se interessou por isso, ela quer saber mais, que ela está lá no teu story, ela vai lá no teu feed, tá? Então, sempre dá para fazer essa conexão. Outra coisa muito legal do story é colocar legendas.
Muitas pessoas, e inclusive às vezes vocês, devem olhar stories sem volume. Alguém aqui faz isso? Olha, stories sem volume, está na frente da TV, mas o assunto que o teu marido está assistindo não está interessante para você. Ou às vezes já está no quarto com o filho e não está com sono, dá uma olhada nos stories. Então, se você colocar uma legenda no story e aquilo é uma coisa que chama a atenção da pessoa, ela liga o som. Então, o que é a legenda? Ah, tá falando sobre alguma coisa? Coloca uma frase rápida escrita embaixo. Outra coisa legal é escrever, liga o som. Ou colocar um GIF de liga o som. Porque as pessoas, elas seguem muito comandos. Então, quando tu diz, liga o som, a pessoa, né, nem todo mundo vai ligar, mas existe essa probabilidade. Às vezes, tu vai falar um assunto que é diferente daquilo que tu fala sempre, tu pode escrever. Agora vou contar um segredinho, as pessoas gostam, então dá curiosidade, né? Então, a legenda ajuda muito a melhorar a tua audiência. Aquela pessoa que estava só passando e ela decidiu, então, parar. Nos stories, eu falei muito para vocês sobre mostrar bastidores, né? Às vezes, tu faz uma foto linda do pacote de presente, por exemplo, que tu vai entregar, e aí lá no teu feed e lá nos teus stories tu mostra. Às vezes tu faz uma coisa e não dá tão certo. É legal mostrar que acontece coisas ruins ou não tão boas com você. No nosso caso, consultora de beleza, às vezes tu pode mostrar que... Outro dia lembrei de uma diretora minha, que mostrou nos stories dela que quebrou uma sombra, né? Então, é uma coisa que acontece com todo mundo, é uma sombra das novas, maravilhosa, ela derrubou no chão e quebrou, então ela mostrou. Isso também é legal, mostrar as falhas, mostrar os bastidores, mostrar como tu se organiza, né? Ah, vou fazer uma sessão de beleza digital. Posso mostrar a minha bancada, assim, filmar, né? Com os produtos, o computador, e falar nova forma de trabalho. Nova nem tanto, né, gente? Já faz um ano que a gente trabalha online. Às vezes parece que foi ontem, mas já faz um ano. Então, mostrar os bastidores realmente, aquilo que tu faz por trás das câmeras, né? O feed, o story, eu comentei com vocês já, mas eu vou reforçar porque hoje é aula específica disso, que a gente tem que postar no mínimo 3 vezes ao dia, tá? Então, de manhã, de tarde, de noite. Cada vez que nós postamos, a ordem lá das bolinhas muda. Então, quando eu posto, eu pulo na frente das outras pessoas. E isso faz com que, às vezes, a pessoa está lá assistindo alguém que tu assiste, sei lá. Estou lá assistindo o Wendel Carvalho. Terminou os stories dele, pula para o próximo. Quem que é o próximo? Ou é uma das pessoas que tu mais vê, as pessoas que tu mais vê o Instagram entrega para você antes, ou então é uma das pessoas que acabou de fazer stories. Então, se tu fizer várias vezes ao dia, tu vai ficar mais na frente, existe uma probabilidade maior de tu ganhar audiência. Então, não adianta sentar lá para fazer story, fazer 15, 20 de uma vez, né? É melhor que você faça no mínimo 3 vezes ao dia. Outra dica legal, é muito interessante que tu mude o ambiente que tu faz. Por exemplo, para mim é muito confortável fazer aqui onde eu estou. Eu estou numa cadeira muito gostosa, eu tenho uma luz boa, né? Às vezes eu estou trabalhando e eu vou fazer um story, daí eu estou aqui. Só que o fundo é sempre o mesmo. E já é entendido, né, que quando o fundo muda, chama uma atenção diferente para as pessoas. Então, às vezes, só se virar de lado aqui, ó, para mudar o fundo, já é uma grande coisa. Outra coisa que é legal, story se movimentando, né? Que aí as pessoas vão percebendo que tu não sentou para fazer um story. Story é para ser a tua história, né? Story é para ser o teu dia a dia, é para ser tua rotina. Então, tenta não se engessar em um lugar que é mais confortável para você. Outra coisa que é muito legal, que eu falava muito lá nas outras turmas, e eu acho que eu não falei nenhuma vez aqui. Toda vez que tu for fazer fotos ou um vídeo, busca uma iluminação boa. Principalmente nós que falamos de maquiagem, né? Cores. Às vezes tu tá com uma maquiagem legal, mas a luz não te favorece.
Então, a gente tem ferramentas, né, que são os ring lights, por exemplo, que ajudam à noite, que é o que eu estou usando, é uma luz, porque senão, ó, vou desligar o ring light para vocês perceberem a diferença, ó. Vai ter sombra, eu estou com uma luz boa da minha casa aqui fica mais claro, aqui fica mais escuro. Ah, eu tenho uma outra luz em cima da minha cabeça. Eu posso até ligar essa outra luz, mas olha a sombra nos meus olhos. Então, tipo, da onde que eu vou poder falar de um produto, né? Se eu estivesse fazendo um story aqui, falando de um lápis de olho, a pessoa nem consegue ver o lápis de olho. Então, o ring light ajuda, né, nessa questão. No dia a dia, e principalmente agora que tu está começando a criar os teus conteúdos, a melhor luz que existe é a luz do dia, né? Ela é muito melhor do que o ring light. Inclusive, no ring light, o meu blush fica muito marcado e a minha pele fica extremamente branca. Agora, na luz do dia, fica muito melhor. Então, por exemplo, aquelas lives que eu faço todas as manhãs com as diretoras ali no Instagram da área. Eu faço aqui nesse lugar, mas eu abro a cortina e deixo a luz do dia, né? É muito mais bonito. Então, toda vez que tu for fazer um story, a luz tem que estar na tua frente, tá? Ah, tem sol. Eu tô lá fora e tem sol. Não faz com o sol aqui, porque aí o teu olho fica fundo, tu fica escura. Sempre vira para o sol, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer, isso é até legal vocês testarem. Abre ali o Instagram e vai girando aonde tu tá. Tu vai ver que tem luz muito diferente. E como nós vendemos produtos de maquiagem, de cuidados com a pele, de fragrâncias, mas principalmente a maquiagem, é muito importante que nós escolhemos bem a luz para que isso fique melhor, né? Então, uma dica que eu sempre dou, né? É quando tu vai produzir um conteúdo, nem que seja na janela. Apoia o celular na janela, né? Para daí tu ter uma claridade legal do dia. O sol no rosto não é bom. Então, por exemplo, estou na janela e o sol está entrando até uma parte. Se eu conseguir ficar logo atrás de onde o sol está, é ótimo, porque aí eu tenho a claridade, mas eu não tenho sol, porque senão eu me franzo, daí fica a linha de expressão, daí fica a ruga, daí não fica bom, né? Então, de preferência, com a luz do sol de frente, mas fora da luz do sol. Então, isso tanto para foto, isso para os vídeos, para os stories, se vocês puderem fazer essa escolha, é maravilhoso, tá? O que mais eu quero dar de dica de stories? Tu vai fazer 3 vezes ao dia. Tu não precisa, no mínimo 3, tá, gurias? Às vezes tu vai fazer mais, tem aquele dia que tu tá mais inspirada, tem aquele dia que tu tem várias coisas para dividir, né? Então, tu pode fazer mais. Mas pensar de fazer no mínimo 3, em 3 períodos do dia. O que é legal também tu pensar quando tu vai criar um story? Pensar antes o que tu vai falar. Às vezes a gente liga, né, o story lá e começa a falar. Pensa o que tu vai falar, né? Porque às vezes tu vai conseguir ser mais como é que se diz? Objetiva. Porque lembra que o story tem que ser mais rápido, né? Então, se tu for mais objetiva, é melhor. Coisas, eu marquei aqui para trazer para vocês tarefas diárias, coisas que tu deve fazer diariamente para crescer no Instagram, né? Então, são 7 pontos, acho que 6 ou 7 que eu escrevi, que se tu fizer, vai te ajudar a crescer. Uma delas é planejar as tarefas do dia, né? Então, ontem nós planejamos o feed, mas pensar também no story. Por exemplo, hoje à noite, antes de dormir, dá uma pensadinha. Amanhã o que eu vou dividir no meu story? Amanhã eu vou fazer um bolo, acho que eu vou dividir no story a receita. Pensa sempre assim, ó, que no teu story tu possa falar de alguma dica de casa, de cozinha, de comida, de alguma dica, né, que não seja de Mary Kay, para que as pessoas que não querem te seguir por Mary Kay sintam ainda interesse de te seguir. Gurias, isso aqui é muito legal. Às vezes tem uma pessoa assim, ó, que não usa Mary Kay, que não quer comprar, mas ela te segue porque eventualmente tu dá uma dica legal de receita. Automaticamente ela vê Mary Kay. Eu tenho pessoas que me dizem assim, ó, eu te sigo só por causa da Ana Cecília. Mas está olhando, então, dividir coisas do teu dia a dia, da tua família, é legal. Eu brinquei ontem, né? Que não tem nada que dá mais engajamento que comida, criança e bicho de estimação.
Então, pensa nisso também, né? Pelo menos uma vez do dia tu divide isso. Ou um bichinho de estimação, ou, né, essas coisas. Uma coisa que é legal a gente pensar, eu posso aparecer no meu story mulambenta? O que é mulambenta, né? Vou traduzir. É acabadinha? Tipo hoje, eu estava na cama de sutiã e eu fiz story. Pode? Pode, não pode ser sempre, tá? Pensa assim, que a cada 10 vezes que tu aparece arrumado, tu pode aparecer no máximo 2 vezes mulambenta. É legal que as pessoas entendam que tu tem uma vida normal, é legal que as pessoas entendam que tu não se maquia todo santo dia, mas as pessoas precisam guardar a imagem de você profissional, de você consultora de beleza. Então, a maior parte do tempo que você aparece tem que ser mais ajeitadinha. Inclusive, assim, ó, hoje todas as vezes que eu apareci foi mulambenta. Antes de dormir, que eu tô maquiadinha agora, eu preciso fazer um storyzinho para as pessoas lembrarem que eu também sou um pouquinho mais ajeitada. Então, por mais que eu vou aparecer, eu tenho que lembrar assim, ó, na cabeça das pessoas tem que ficar consultora de beleza, beleza. Quando eu quero beleza, eu vou procurar quem? Aquela que está sempre arrumada, sempre maquiada, aquela, você, tá? Então, lembrar disso também para criar essa conexão com aquilo que tu quer. Então, planeje um horário do dia que tu vai poder fazer uma maquiagem, um horário do dia que tu vai poder falar de um produto, né? Então, tu vai aparecer nos stories no mínimo 3 vezes. Uma das vezes tu vai falar uma coisa nada a ver de Mary Kay. Uma das vezes tu vai falar especificamente de Mary Kay, ou de um produto, ou de uma rotina, ou de um feedback de uma cliente, ou de uma parte da tua história, alguma coisa de Mary Kay. Ó, quando eu falar alguma coisa de Mary Kay, deixa eu explicar melhor para, né, não ficar dúvida. Eu não preciso falar de Mary Kay e falar do perfume. Eu posso estar falando de Mary Kay de forma indireta. Isso tanto nos posts lá do feed como no story. Eu posso dar dicas de como fixar melhor a fragrância. Eu não estou falando especificamente de Mary Kay, mas eu estou criando propriedade sobre o assunto. Eu posso dar dicas de o que fazer para poros dilatados. Eu posso fazer um carrossel lá, dicas para quem tem poros dilatados. E pode ser que eu nem fale de Mary Kay. Eu posso dar dica de pele oleosa, eu posso dar dica de pele acneica, eu posso dar dica para pele sensível, né? Eu posso falar sobre assuntos que lembrem a necessidade do produto, sem necessariamente falar do produto. E isso é ótimo, Gurias. Porque tu está agregando no teu cliente sem querer fincar goela abaixo um produto. Tu vende de forma indireta. Isso é maravilhoso. Eu posso ir lá, passar uma base, dar dica para a base durar mais e não falar que eu vendo a base, nada. Nem falar a base. Aí as pessoas vão comentar, que base que tu está usando? Que cor que é a tua base? E isso vai aumentar o teu engajamento. O meu marido segue um casal lá do Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma viagem pela América Latina de Kombi, né? Bem legal, assim, eu não sigo porque eu gosto de escolher o que eu sigo e não quero me perder com assuntos desnecessários. Mas, às vezes, ele me mostra, assim, olha que lugar que eles estão. E eles estavam em Florianópolis há um tempo atrás, é um casal que viaja com uma Kombi e um cachorrão labrador. E eles estavam em Florianópolis e ele colocou assim, Nova Ponte, Hercílio... Ele não colocou... o nome é Hercílio Luz, ele colocou o nome errado. Daí, beleza, no dia seguinte ele disse assim, ó, errar no Instagram dá um ibope que, nossa, porque as pessoas iam corrigir, né? Digitavam, respondiam para ele no story. Hercílio Luz, é Hercílio Luz, o nome da ponte é Hercílio Luz. Daí ele brincou, né? Que errar no Instagram dá um ibope gigante, porque as pessoas querem te corrigir, e quanto mais pessoas comentam no teu story, melhor. E até ele mostrou que foi o story de maior alcance dos últimos 7 dias dele. Então, mostrou a vulnerabilidade, né? Mostrou que a gente nem sempre vai escrever tudo certo
e principalmente teve engajamento. Eu não estou dizendo que tem que escrever errado, mas eu estou tentando te mostrar que é um casal que trabalha só com isso, a renda deles é o Instagram, eles têm milhares de seguidores, e ele fez um post, a primeira pessoa que corrigiu ele poderia ter tirado, ele não tirou. E aí foi o story dele que mais deu engajamento em 7 dias. Então, às vezes, a tua falha também não precisa te preocupar tanto assim, né? Então, quando vai postar diversas vezes ao dia, alguém fez um comentário desnecessário, não vai lá e apaga. Ó, uma coisa que reduz o nosso engajamento é apagar postagens e até editar, tá, gurias? Quando tu faz um post, tu clica lá nos 3 pontinhos, tu consegue editar se tu escreveu algo errado. Mas toda vez que tu edita, tu reduz o teu engajamento. Então, quando tu escrever algo errado, o que é legal? Escreveu, lê antes de postar. Escreveu algo errado, assim, ó, se é muito errado, que muda o sentido da frase e tal, vale a pena, senão às vezes não vale a pena trocar uma letra, tá? Eu sei que isso tem controvérsias e tem pessoas que não suportam a ideia de escrever errado e que não vão aguentar, tá tudo bem. Estou te dando aí a dica de engajamento, né? Se a língua portuguesa é mais importante para ti, daí tu pode ir lá e editar. Mas é legal a gente entender que acontece com todo mundo, né? Postar pelo menos uma vez por dia no feed e tentar fazer com que isso case com a história do Instagram, já falei. E nós temos, né, o calendário para postar todos os dias dos próximos 15 dias no feed. Quer postar mais que uma coisa? Pode, mas pelo menos o nosso calendário de ontem vocês têm que respeitar. Lembrando que quem vai fazer os 15 dias vai concorrer ao sorteio da análise que a Mariana vai fazer. Então, na sexta, quando terminar isso aqui, quem fez os posts dos 15 dias, então tu tem que fazer o de hoje, senão tu já é eliminado, vai concorrer àquela análise de perfil da Mariana, então vale bastante a pena. Ana, quanto que eu tenho que fazer o mínimo de stories? Gurias, mínimo 10, tá? Mínimo 10. Tu vai fazer 3 vezes ao dia? 3, 3 e 4. No mínimo 10. Ó, um story só, que fica assim lá, não serve, não serve. No mínimo 10 stories todos os dias. Olhar a análise do os insights que aparece lá, agora o nome é insights, antes era análise, agora é insights, para ver assim as postagens que tu está tendo maior engajamento, o que as pessoas estão respondendo mais. Então, quando tu vai lá no teu Instagram e tem os 3 risquinhos do lado, tu clica lá e daí tem insights, daí tu consegue ver. Caso você não consiga ver, a tua conta ainda não é profissional. Aí tu tem que mudar, demora uns 4 dias para começar a aparecer os gráficos. Mas é bem bom para vocês conseguirem dar uma olhada, acompanhar. Quem tem conta comercial também, ó, ontem aconteceu uma coisa com uma consultora que está participando aqui dos desafios. Eu fui ver o story dela, que ela me pediu, e daí ela falou que ela estava triste porque a caixinha de perguntas tinha sumido. E aí eu ensinei ela que não some, mas que tu pode recuperar. Se vocês não sabem isso, também eu vou ensinar. Fiz uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, que inclusive coloquem aí para vocês fazerem no mínimo 2 vezes na semana. Caixinha de perguntas, segunda-feira, para te ajudar a criar conteúdo para a semana toda, ou domingo, por exemplo, e quinta. No mínimo 2 caixinhas de pergunta por semana. E sejam persistentes. Às vezes tu faz a caixinha de pergunta e não dá resposta. Segue fazendo, não desiste. A Michelle é uma consultora que está aqui, ela me gravou hoje de manhã, ontem à noite, não, hoje de manhã, 5 e pouco da manhã. Ela gravou para mim que ela teve 7 pessoas que responderam o que queriam melhorar na pele. Daí eu dei a dica para ela de responder lá nos stories mais brevemente, mas chamar essas pessoas no individual e explicar com mais propriedade, né? Explicar mais profundo e presentear essas pessoas que participaram com uma análise facial. E aí hoje ela me disse, que legal, não tinha pensado nisso e tal, vou fazer. Até não sei se ela já teve resultado e ela quiser contar aqui, ela está aqui.
se ela quiser ligar aí o áudio e falar, ou se quiser escrever para contar para as gurias, é legal dividir, né? Se elas receberam bem, se elas gostaram do presente, se tu conseguiu fazer as avaliações faciais delas, né? Oferecendo dessa forma. Eu Então, tinha até pode falar. Eu tinha até comentado que eu sempre fazia e ninguém me respondia, né? Mas eu continuei seguindo fazer e realmente, quando eu vi, um monte de menina respondeu. Aí eu respondi cada uma no individual, a maioria são bem conhecidas, então podia ter mais intimidade ainda para falar aqui, né? E mandei a análise. Elas ainda não fizeram, que eu mandei também, não consegui mandar durante o dia, em função do outro trabalho, enfim. Mas elas ficaram bem contentes, acharam diferente, assim, porque elas não conheciam. E é aquilo, né? Tipo, não pode desistir. Tem dias que tu não vai receber nenhum retorno e tem dias que muita gente vai te responder. E esses primeiros, gurias, vai dar menos porque o Instagram está entregando menos as postagens de vocês. Agora, com esses 15 dias de trabalho de feed e story, o Instagram começa a entregar mais. Vocês podem, inclusive, olhar as visualizações. Vocês sabem olhar quando vocês entram lá no story? Ó, se vocês entrarem lá no Instagram de vocês e clicar em cima do teu story mesmo, né? Da tua carinha ali, vai aparecer quantas pessoas visualizaram, né? Então, tu pode, inclusive, fazer isso, ó. Ah, tô aqui num story meu, eu posso jogar para cima o dedo, aparece todos os stories e aparece quantas pessoas que viram cada um deles, ó. Vou dizer para vocês, o meu primeiro story de ontem, que faz quantas horas? 23 horas. Tem 1.964 visualizações. O meu último story, que foi hoje, final do dia, tem 260. Então, tem mais aí várias horas para esses stories crescer. Só que eu já tive 5.000 visualizações nos meus stories. Quando que eu tive 5.000 visualizações? Quando eu tenho postagem diária. Se tu olhar no meu story, a última postagem que eu tinha feito no meu feed foi domingo passado. E hoje eu fiz uma nova. Isso aí o Instagram não entrega. O Instagram o Instagram é uma ferramenta. Quanto mais nós postamos, mais dinheiro eles ganham. O que eles querem de nós? Movimentação diária. Quem movimenta diariamente ganha entrega deles. Quem não movimenta, não. E não importa quantos seguidores tu tem. Eu tenho 35.000 seguidores. E só 1.000 pessoas viram. Talvez tu tenha 5.000 seguidores e 1.000 pessoas vêm. Porque tu tá produzindo, porque tu tá movimentando. Então, façam isso, tá? Movimentem a rede social. Ó, vou entrar lá no Instagram da área nacional, que só tem 4.000 pessoas. E vou ver quantas pessoas que viram os meus stories. Ó, entrei no da área nacional, eu tenho 4.300 seguidores na área nacional, e o meu primeiro story de ontem tem 661. Olha só, 4.000 tem 600, 35.000 não tem 2. É muito diferente. Mas o que acontece aqui no da área? Fazem 50 dias que eu posto todas as manhãs um IGTV, né? Então, isso movimenta o Instagram. Opa, olha ali, ó, todas as manhãs, 1 hora com a gente. Então, eu sou um bom cliente para eles. Então, quando eu faço esse calendário com vocês para postar todo dia, não é besteira, tá? Tem um fundamento. Às vezes eu não explico tanto, né? Porque não é tão importante, mas para vocês se sentirem confiantes, façam. Ana, pode falar. Desculpa te interromper, é que é parte disso. Eu não sabia disso que tu falou. Então, para movimentar, ele entende movimentação, um feed por dia? No mínimo, uma postagem por dia. Tu não assistiu Tá. a live de ontem, né? Eu assisti mais umas partezinhas, eu cuidei das crianças. Ó, no mínimo 1 e até 3. Essa é a dica que eu dei ontem. Feed, no mínimo 1. Tá, para ele, eu achava é que se fizesse story todo dia e um feed de vez em quando, assim, já estava bom, mas então não. Não. Ó, imaginem assim, que o story é que as pessoas são diferentes. Eu gosto mais de ver story do que feed, mas tem pessoas que não olham quase story, que olham muito feed. Então, eu brinco que tem a pessoa que faz assim e a pessoa que faz assim, né?
Então, a gente tem que ter as duas ferramentas, mas mais do que para quem vê, para ser entregue no Instagram, lembrem assim, ó, quanto mais coisa do Instagram eu usar, mais o Instagram vai me entregar. Por isso que eu pedi para um dia ser feed, um dia ser IGTV, um dia ser foto, um dia ser vídeo. Fez uma postagem no Story, coloca a localização, coloca a temperatura, coloca o dia. Aquelas ferramentas do Instagram ajudam demais a ser entregue. Coloca um gifzinho, coloca qualquer coisa ali do Instagram, usa a flecha do Instagram, coloca o escrito. Ó, uma coisa que vocês podem fazer também é clicar em cima do aviãozinho e mandar uma postagem legal. Não encham, que é um saco. Tem aquelas pessoas que a gente segue que todo dia ela posta uma coisa e manda pra gente. É um saco. Mas assim, ó, pelo menos uma vez do mês, uma postagem muito legal que tu fez, tu pode encaminhar para as pessoas, para elas olharem, tá? Então, usem o máximo de ferramentas que o Instagram tem para melhorar a entrega de vocês. E outra coisa para melhorar a entrega é participar dos Instagrams de outras pessoas. Porque isso também o Instagram contabiliza, que tu não só oferece conteúdo, mas que tu também consome conteúdo. Então, às vezes, tu tá lá olhando os stories de alguém, manda um coraçãozinho, manda uma palminha, responde. Quando tem enquete, participa da enquete, vai lá no feed de alguém que tu se inspira e deixa um comentário. Isso tudo também ajuda na tua entrega. E mais do que ajudar na tua entrega, tu faz a política da boa vizinhança. Um dia dessa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem assim, uma diretora minha. Eu fiz uma caixinha de pergunta, ajuda lá, dá uma comentada para aumentar o meu engajamento. Fui lá, fiz 3 perguntas, né, para ela, e depois eu escrevi. Eu disse para ela assim, eu nunca vejo uma pergunta tua no meu Instagram. Nunca vejo, nunca vi. Mal, acho que alguma vez na vida vi um comentário numa publicação minha. Eu disse para ela, eu não estou te cobrando e eu nunca na vida vou querer que alguém faça por obrigação. Mas estou te falando isso para te ensinar. Porque mais do que tu vir pedir para mim comentar, para mim tudo bem. Eu fui lá porque eu sei que é importante para o teu negócio e não custa nada para mim. Mas mais do que perguntar para alguém comentar, é tu comentar no dele. Cria uma dívida. A pessoa pensa assim, ó, quando ela está sempre participando de tudo que eu faço. Eu vou dizer para vocês, eu tenho seguidoras que eu já fui lá no Instagram delas, fuçar, de curiosidade, porque eu posto qualquer coisa, a pessoa reage. E eu pensei, gente, quem que é essa pessoa? Quando eu vou no Instagram dela, eu estou aumentando o engajamento dela. Quando eu vou no Instagram dela, eu pensei, ela está sempre comigo, né? Vou deixar um comentáriozinho aqui. Então, façam isso também. Comentem, mencionem empresas, lojas. Comprei uma coisa legal, vou dividir a ideia. Coloca o arroba da empresa. A empresa pode ser que vai repostar. Coloca o arroba de uma colega. Hoje eu aprendi uma dica super legal. Gurias, não é feio falar que vocês aprendem com as colegas. Bem pelo contrário, é maravilhoso. Hoje estou usando esse daqui na cutícula, que eu aprendi com a minha colega, que é maravilhoso. Obrigada, fulana. E dá o arroba dela. Ela vai repostar isso. Algum seguidor dela pode ser seguidor teu. E assim, sucessivamente. Alguém ia fazer uma pergunta, né? Não? Queria falar. Opa, pode falar. Não, fiquei engajada aqui, até me esqueci da minha pergunta. Pode falar. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Acho que faz umas 2 semanas ou 1 semana e meia eu fiz uma maquiagem mostrando o lápis retrátil. Aí passou uns 2 ou 3 dias eu fiz um Reels mostrando também o lápis. E aí eu peguei aquele Reels e mandei para algumas meninas. Eu falei, eu fiz uma postagem ensinando como faz a maquiagem e agora eu estou mostrando o vídeo. Eu vendi 5 lápis em 3 dias. Repetição, lembra? Isso aí é repetição. Fez um dia, não vendeu muito. Fez o outro dia, vendeu mais. Gurias, acreditem nisso também, tá? Tu não deve fazer... o lápis está na promoção. Eu fiz uma postagem dia 1º, porque o lápis está na promoção. Não! Uma postagem dia 1º, depois eu passo o lápis e falo do lápis, depois eu lá no meu story digo, tem um vídeo bem legal desse lápis de olho no meu feed, mostrando que ele não sai na água. Daí boto ele de novo ali. Repetição, repetição. Se tu repetir amanhã, tu vende mais 2, 3. É assim.
E essa coisa de mandar para as pessoas é legal um conteúdo mesmo. Ó, eu ensinei a fazer uma make. Olha só, ensinei a camuflar olheira. Se tu gosta ou sabe de alguém que está precisando, encaminha. Isso também vocês podem pedir. Às vezes, tu tá lá no story, fiz uma postagem super legal no feed falando de mancha. E daí eu conto. Acabei de fazer uma postagem super legal sobre mancha. Se você se incomoda com mancha, ou tem alguém que você conhece que se incomoda, bota o dedo lá no aviãozinho e indica. Daí tu pode ir lá fazer um print, mostrar qual que é a postagem, daí tu posta lá no teu Instagram, mostra o que que é o aviãozinho. Às vezes a pessoa não sabe, gurias. E daí tu diz assim, ó, manda para suas amigas. Ela pensa, meu, como é que manda para as amigas? Daí tu ensina, vai lá, faz um print, mostra. É nessa postagem, esse aqui é o aviãozinho. Pega a canetinha lá do story e marca qual que é. Tudo quanto mais explicativo for, quanto mais ordens você der, mais fácil as pessoas vão fazer o que tu está pedindo. Fez uma postagem, pede. Você gosta desse conteúdo? Comenta aqui. O que você acha? E, ó, uma dica para postagens. Às vezes a gente escreve um texto maravilhoso e no final a gente faz uma pergunta e a pessoa para de ler o texto. Então, sempre que tu tiver uma pergunta, começa com a pergunta. Então, às vezes eu escrevo e lá no final eu deixo uma pergunta. As pessoas às vezes não lê tudo. Você poderia me dar sua opinião? E daí escreve, por exemplo. Ou assim, você se incomoda com olheiras? E daí tu faz a pergunta. Daí tu fala sobre olheiras, mas tu já escreveu. Tá? Então, dá para fazer essa conexão também entre os dois. Ainda aqui nas minhas dicas, pode falar. Desculpa, eu me lembrei a pergunta. Quando a gente posta uma coisa por dia no feed, ele vai acumulando lá no feed. Daí a pessoa vai lá olhar teu perfil, ela vai ver aquelas coisas que você botou lá. E o feed é para ser atemporal, né? É para ser uma coisa que não muda, que não é hoje, é sempre aquilo dali. Então, assim, eu ia te perguntar, daí não fica sobrecarregado o feed? Porque eu tendo a ir lá e tirar algumas coisas depois, até para postar de novo. Não tira. Ó, hoje eu fiz uma postagem que eu fiz 1 ano atrás. Eu postei no meu feed o mesmo texto. É o mesmo texto, tá 1 ano atrás, lá embaixo, e tá de novo igual. Eu até comentei que era o mesmo por conta que eu queria levar essa reflexão, mas não precisa. O que tem que cuidar? Por exemplo, o lápis de olho está na promoção. Então, se eu vou colocar no feed, eu não falo que ele está na promoção. Eu ensino a usar, e eu lá no story falo, o lápis de olho que eu ensinei a utilizar está na promoção de 46 por sei lá quanto tu está fazendo, digamos. Então, esse atemporal é, por exemplo, isso, não colocar uma promoção relâmpago, alguma coisa assim. Mas, ó, até essa pergunta da Daiane é legal. Um feed com menos de 60 publicação é muito pobre. Inclusive, quando alguém começa um feed, a gente sempre diz, posta 4, 5 coisas por dia para dar movimento. Porque a pessoa geralmente olha um pouco do feed e no final ela faz assim, ó, para ver se tem bastante coisa. E se tem pouca coisa, ela, começou ontem. Outro dia uma pessoa começou a me seguir e eu fui dar uma olhadinha, porque eu gostei do nome do Instagram dela. Era mensagens milionárias, alguma coisa assim me chamou a atenção, daí eu fui olhar. Nossa, um monte de conteúdo, mas me chamou a atenção que tinha 164 seguidores. Mas tinha bastante conteúdo, frase legal, texto bom. Eu baixei. Fazia 2 meses que ela tinha no Instagram. Tinha, tipo, 10 postagens por dia. Só que eu fui lá e olhei a data, talvez porque também eu estou trabalhando um pouco mais com isso e estudando. Mas o que a gente vê? Se essa pessoa tem conteúdo, se tem 3, 4 postagens, Então ela tinha um monte de postagem, só que é um Instagram novo, começou outro dia. Mas tem conteúdo. Se eu quiser parar lá e estudar sobre frases motivacionais, que eram essas coisas, se eu quiser ficar lá uma meia hora, 1 hora me alimentando de conteúdo, tem. Então, nunca tira o teu post, é conteúdo. Fiz um post, hoje esse post já não me representa mais. Daí, ok. E daí não tira, arquiva. Não deleta, arquiva. Clica nos 3 pontinhos lá do lado dele e arquiva. Fica escondido lá. Talvez daqui 5 anos, tu vai estar dando uma aula de Instagram e aí as pessoas estão lá morrendo de medo de fazer uma postagem, tu vai dizer, olha só, vou mostrar para vocês uma postagem que eu fiz há 5 anos atrás.
Daí tu tá mega evoluída, mas tu tem isso. E não é uma foto. Tu tem a postagem mesmo, aparece a data. E se tu quer desarquivar, tu pode. Tu vai lá e coloca no público de novo. E aí tu pode dizer, por exemplo, eu podia estar dizendo para vocês, gurias, vão lá no meu Instagram, rodem bem lá embaixo e olhem uma postagem que eu fiz em 2012, quando me cadastrei na Mary Kay. Eu nem tinha Instagram, né? Eu tenho Instagram há 3 anos. Mas eu poderia fazer isso se eu tivesse essa ferramenta. Então, guardem, arquivem. O Instagram não tem limite, gente. Arquivem, arquivem. Tá? Obrigado, viu? Eu estava tirando as postagens, veja só. Não tire. Porque eu estava achando que estava ficando muito colorido, muito. Daí eu comecei a querer arrumar e comecei a tirar algumas coisas. Então, Gurias, teve um tempinho aí atrás, bem recentemente, que era bonito ter um feed mega organizado. A internet, ela muda na velocidade da luz, né? Então, se dizia que a linha tinha que ser igual, que tinha que cuidar as cores, que tinha que padronizar. Estava se fazendo muito, assim, uma foto que encaixava na outra, daí dava 6 fotos, dava uma imagem. E hoje, o que já se fala muito, assim, né? Tem controvérsias. Tem aquele profissional que diz que o feed tem que ser organizado, que quando é muito organizado, a pessoa acha que não é tu que faz. E, geralmente, quando é muito organizado, não é a pessoa que faz. É uma empresa de marketing, é alguém, e as pessoas querem a verdade, a humanização. Então, existem, né, controvérsias. Eu sou da opinião que o Instagram tem que ter a tua cara, tem que... Estou com vontade de postar hoje. Olha só, quando eu fui fazer o lançamento do meu livro Energia, eu contratei uma empresa, que é a empresa da Mariana. Por isso que eu conheço ela. Eu contratei essa empresa para me ajudar com os posts. Daí eles, então nós vamos organizar o teu Instagram. E aí aquelas postagens lá meio padrãozinho, ficava bonito, quando tu abria seu Instagram, dava uma sensação melhor do que dá agora, mas era domingo, era um dia que eu estava fazendo uma coisa legal. Eu queria postar uma coisa com a minha família, eu não podia, porque ia estragar a linha. Não. Daí não combina comigo. Então, tipo assim, ó, eu contratei ela 1 mês, fiz uma amizade maravilhosa. Hoje ela se tornou nossa consultora, gente. Fiz o convite ao vivo com vocês, né? Vocês viram. E hoje, daí marquei uma entrevista com ela hoje e ela se tornou consultora. Mas o que acontece, assim, ó, não combinava comigo. Então, eu agradeci, achei o trabalho dela incrível, mas não serve para mim. Então, a questão de feed organizado, sim ou não, é de vocês. Se tu gosta, organiza. Mas por isso que é importante o calendário editorial. Se tu fizer isso aqui, ó, eu fiz 15 dias. O Instagram tem 3 fotos por linha. Então, aqui eu tenho 5 linhas de Instagram. Se eu quero pensar em que fique combinando, eu já penso agora, nas próximas 5 linhas o que eu quero. Então, eu não preciso ir lá e tirar. Eu quero fazer uma linha de cada cor. Bom, então hoje eu vou postar uma foto do dia. Uma dica. Eu quero fazer a linha que cor? Azul. Então, eu vou fazer uma foto, né, que tem um fundo azul, alguma coisa, uma dica azul. Amanhã eu vou querer postar uma foto, eu vou procurar uma parede azul, um céu, alguma coisa, porque eu quero manter o padrãozinho. Então, dá para fazer isso, por isso que é legal tu ter um calendário editorial para te fazer essas escolhas, né? Outra coisa para melhorar e crescer no Instagram, gurias, é responder todos os directs. A pessoa mandou um coração, manda um coração. Ou agradece, obrigado por estar me participando, sei lá. Mas é responder, é uma rede social, então nós precisamos socializar. E às vezes tu não responde, daí essa pessoa também gosta de receber a resposta. Às vezes a pessoa diz, não acredito que tu me respondeu. Então responde, né? Interage e também interage com as pessoas, né? Lembra de olhar que às vezes se é uma pessoa que não te segue, você sabe que fica escondidinho, né? Por exemplo, aqui, deixa eu achar. Porque às vezes eu falo isso e a pessoa tem uma montoeira de mensagens sem responder. Quando eu entro aqui nos meus directs, né? Nas pessoas que me mandaram mensagem, tem assim, ó, principal, não sei o quê, principal, geral e solicitações. Olha só, se eu clicar aqui, ó, todas essas pessoas são pessoas que eu não sigo e me mandam mensagem e eu não respondi. Tem 90... Ixi, tá carregando. Tem uma montoeira ali, tem 99 mais. Então, eu não devia ter isso aqui. Só que se tu não começar a responder agora, vai acumular e tu nunca mais vai conseguir responder.
Então, já responde, ó. Se eu tivesse todo dia respondendo, beleza. Mas como eu não tô... Então, por exemplo, assim, ó, vou entrar aqui em uma que me respondeu há 28 minutos. Ela me mandou um rios dela, na verdade. Ó, essa daqui. Essa aqui mandou um coraçãozinho numa resposta minha. Então, eu posso interagir respondendo com coração, ou sei lá com o quê. Essa aqui fez uma pergunta, essa aqui mandou uma palma. Geralmente é coisa bem nada a ver assim, mas às vezes também aqui aparece uma pessoa pedindo para se cadastrar. Foi um dia dessa semana, eu acho que ela está aqui, a Valquíria. Eu terminei a reunião com vocês, eu acho que foi na segunda ou na terça, e eu vim aqui, olhei na solicitação, ela está aqui, a Valquíria. E a Valquíria tinha me mandado uma mensagem, como eu não sigo ela, ficou ali nas solicitações. E ela escreveu: oi, Ana Paula, gostaria de ser consultora Mary Kay, tu pode me ajudar? E estava ali nas solicitações. Então, lembrem de olhar as solicitações ali do ladinho. Ana, lembra que estou te devendo um ovo gourmet? Pois eu sempre curti suas postagens e um dia tu comentou e eu prometi um ovo para ti. Lembro! Claro que lembro! E, inclusive, não é bom deixar grávidas com vontade. Tu já não faz mais ovo gourmet, mas, né, tá chegando a Páscoa, talvez tu vai fazer para os teus filhos, eu mando meu endereço. Ó, gurias, tá vendo? Ela não era minha consultora, mas eu estava interagindo com ela, que ela fazia ovos de chocolate, chocolates, bolo de pote. Ela se sentiu tão emocionada com o meu comentário que ela me deu um ovo que ela nunca me entregou, mas ela me disse que ia me dar. E a gente ficou ali, ó. Hoje ela é minha consultora. E tem mais grávida aqui, parem com a propaganda. Vixe, mais uma. Ó, vai custar caro, Ed. Nós não devíamos ter falado sobre isso. Então, é isso, tá, gurias? Interagir. Às vezes, tu fica tão preocupada com postagem e tu não interage. Interage. Ontem eu falei que vocês iam se seguir e eu acabei esquecendo, né? Então, como que eu pensei de fazer para vocês se seguirem? Postar lá no Instagram da Área Nacional uma foto, pode ser uma foto do nosso Zoom de hoje. Vocês vão lá e comentam, que daí uma vai lá e segue a outra, né? Porque aqui, se vocês colocarem, fica ruim, porque cada uma vai ter que copiar exatamente como está o nome da outra. Agora, se eu fizer uma postagem lá no Instagram da Área, todas vocês forem lá e comentarem qualquer coisa, né? Amei a aula, aula top, obrigado, qualquer coisa, uma vai lá e segue a outra. Por que é bom vocês se seguirem? Porque vocês podem se ajudar, gurias. Se vocês se seguirem e todo dia tu colocar uma meta de comentar na foto de pelo menos 5 colegas tuas, né? Tu vai estar ajudando ela e automaticamente ela vai comentar na tua. Se tu segue as tuas colegas e tu coloca ali, eu vou olhar o story de 5, tu vai pegar ideias para fazer os teus stories, porque vocês estão trabalhando com as mesmas metas, as mesmas dicas. Tu vai pegar uma ideia para um feed e mais, vocês vão criar elos, amizades, isso aí é demais. Tem muita gente que se conhece nesses cursos e viram amigas depois. Então, quando nós terminar essa aula, eu vou fazer uma postagem lá no feed da Área Nacional, vocês vão lá, deixam um comentário, daí quando tu for amanhã, vai ter vários comentários, daí tu olha, né, os comentários e escolhe quem tu quer seguir, ou segue todo mundo. E se vocês observarem lá, eu sigo só 50 pessoas, eu só sigo as diretoras da área. E eu seguia mais pessoas e eu acabei limpando para fazer isso. Ah, tu quer conhecer todas as diretoras da nossa área nacional? É fácil. É só ir lá e ver quem o Instagram da área nacional segue, são as diretoras da área. Então, ali também tem boas influências para vocês. Então, fica essa dica aí também, tá? Que mais para aumentar? Consuma conteúdo de criadores de marcas. Às vezes não precisa ser de Mary Kay. Entre vocês, vocês vão se seguir. Mas alguém que tem uma marca de alguma coisa, pode ser de um bombom, mas que essa pessoa está criando conteúdo, né? Falei para vocês já para parar de seguir quem não acrescenta e passar a escolher pessoas que acrescentam. Hoje, uma consultora minha me indicou Paulo Cuenca, eu acho que é. E eu fui ver conteúdo legal, comecei a seguir. Ele fala de Instagram. Então, às vezes, é legal tu procurar pessoas... Ó, uma coisa que é legal a gente postar, né? Frases motivacionais, frases positivas. Então, tu tem que seguir um Instagram disso, porque às vezes tu tá sem inspiração, mas aí tu segue um Instagram disso. Ah, os Instagrams de Mary Kay é bom, né? Também é bom não seguir um mundo inteiro, né? Porque às vezes tem linhas de trabalho diferentes, aí tu acaba se confundindo, mas escolher algumas pessoas
alguma coisa sobre finanças, alguma coisa sobre Instagram, alguma coisa sobre, sabe? E escolhendo um público assim, ó, para tu também ter assuntos diferentes para falar. Às vezes alguém comenta alguma coisa num story, tu pensa, meu Deus, que bacana, quero falar sobre isso nos meus também. Daí tu vai lá e fala também, né? Então, isso aí. E outra coisa legal é acompanhar notícias e memes que acontecem nos Instagrams. Para saber, às vezes, tem uma coisa que está todo mundo postando, tu não está entendendo. Então, para tu estar atualizada, tá? Eu não estou dizendo que é para vocês morrerem na frente do Instagram, mas se você segue uns públicos legais, o teu feed já entrega essas coisas. Então, às vezes, a pessoa segue um monte de loja de compra, que só vai te atentar a fazer consumismo, então talvez não acrescente tanto. Um monte de gente assim, ó, que não acrescenta nada, que às vezes é uma amiga que tu quer acompanhar a vida, beleza. Mas às vezes pessoas que tu nem tem relacionamento, às vezes acontece para mim de eu olhar lá o Instagram de alguém e pensar, quem que é essa pessoa? E eu vou ver e eu sigo ela. Eu nem sei da onde que eu sigo essa pessoa. Daí eu já deixo de seguir. Que o teu Instagram seja uma boa ferramenta para melhorar o teu convívio. A gente não diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, que pelo menos o teu Instagram seja uma ferramenta que te edifique, né? Que traga coisas boas, que tem alguém lá que fala, por exemplo, hoje tem muita gente que fala da palavra de Deus, que dá recados, que passa um versículo. Gente, eu amo seguir aquela pastora Thalita, que ela é engraçada, ela traz a palavra, mas ela é engraçada, ela mistura as coisas, é muito legal de seguir ela. Então, assim, escolham pessoas que vocês querem seguir, tá? Não sigam por seguir, escolham pessoas para seguir. Então, acompanhar essas tendências também, porque às vezes a gente não é para fazer uma vez a cada 15 dias algo engraçado no nosso Instagram, e às vezes tu não é uma pessoa criativa para o lado cômico. Então, se tu segue também alguém engraçadinho, também vai te ajudar. Então, tem um público aí bem misturadinho no teu Instagram, né? Aí, agora, vamos falar sobre o que postar especificamente nos nossos stories nos próximos dias. Como eu fiz o calendário ontem do feed, eu não vou fazer calendário de story, ainda mais porque story é para ser uma coisa mais livre, mas eu vou dar algumas dicas que é muito importante. Uma delas eu já dei, mas eu vou reforçar, 2 caixinhas de perguntas por semana. Então, tu pode até escolher um dia fixo, o que eu acho ótimo para tu não esquecer, porque às vezes passa a semana e tu não fez nenhuma. Daí, talvez, lá no teu calendário editorial mesmo, tu pode pintar lá. Ah, vou fazer nas segundas e nas quartas, um asterisco, alguma coisa para tu lembrar que é o dia de caixinha de pergunta. Como que eu faço uma caixinha de pergunta? Eu não simplesmente coloco uma caixinha de pergunta lá. Eu elaboro um assunto, falo sobre alguma coisa, e daí ou eu peço a opinião, ou peço se você tem dúvidas sobre isso. Então, eu dou uma introdução para que a pessoa queira participar. E a caixinha de pergunta nem sempre precisa ser uma pergunta. Às vezes, a caixinha de pergunta pode ser uma opinião. Ai, estou aqui querendo comprar um papel de parede para o quarto dos meus filhos. Bem eu hoje. Só que é um menino e uma menina no quarto, eu pensei em bichinho. Bichinho é muito menininho? Melhor bichinho ou melhor balão? Bem essa dúvida que eu tinha hoje. Por exemplo, se eu colocar isso aí no meu Instagram, é 300, 400 pessoas que vão responder. Isso é muito legal. Daí, se tu fizer isso, o dia que tu decidir, tu divide, porque isso vai criando elo com você e o teu seguidor. Olha só, vocês deram a opinião lá que era para colocar os balãozinhos. Olha que lindo! Daí tu filma. Coloquei aqui os balãozinhos, muito obrigado. Ai, gente, ela escutou o que eu falei e ainda veio me agradecer. Então, cria esse elo. Isso pode ser uma caixinha de pergunta, às vezes assim, ó, meu Deus, estou sem nenhuma ideia hoje do que fazer de comida. Alguém pode dar uma dica? Daí é a caixinha de pergunta, porque a pessoa tem que escrever. Se fosse essa história aí do balão ou da fazendinha, daí tu coloca enquete, que é aquele só sim ou não. Tá? Então, 2 vezes por semana é caixinha de pergunta. Enquete, se tu quiser usar todos os dias, tu pode. Assuntos diferentes, as pessoas vão clicar ali. Às vezes as pessoas vão clicar e vai dar uma resposta diferente daquela que tu imaginava. Depois tu pode ir lá, fazer um print, postar, falar, olha só, me apavorei com as respostas, olha só, os meus seguidores realmente pensam como eu também penso assim. Então, é uma coisa que tu fez lá atrás e que tu pode puxar um novo conteúdo.
Lembra sempre disso, de não ficar deixando coisa jogada assim, ó, sem nada a ver. Que as coisas tenham elo. Fiz uma pergunta, eu tenho que trazer a resposta depois. Pedi uma opinião, eu tenho que contar que eu acatei, que eu não acatei. Eu lembro que eu estava comprando máquina de lavar roupa e eu perguntei dicas. Meu Deus, eu recebi tanta dica. Eu quase fiz uma faculdade de máquina de lavar, uma seguidora minha me indicou um homem que eu sigo. É um homem que a profissão dele é lavar roupa, gente. Ele ganha patrocínio de todas as máquinas e produto de limpeza e ele lava a roupa assim, ó. 4, 5 maquinadas de roupa, ele faz live de 1h30 colocando a roupa na máquina, tirando a roupa da máquina, é o rei da lavação. Gente, é muito legal. Vocês acreditam que eu já perdi horas olhando o homem? Porque daí ele começa assim, ó. Nossa, essa máquina é fantástica. Tu vai ver como sai a toalha. Só que daí demora 1 hora até sair a toalha e eu quero ver, porque ele diz assim, ó, a toalha é melhor do que a toalha do hotel 5 estrelas. Eu, Jesus do céu, como que fica essa toalha? E fico lá, e fico lá, e fico lá, e fico lá, e fico lá. Daí depois ele bota a mão assim em cima da toalha e ele mostra que fica os dedos desenhados. Daí, gurias, ele me influenciou tanto, olha o que é o poder da influência, que eu queria comprar uma máquina de 15 mil reais e eu estava decidida que eu ia comprar, porque a máquina sai a roupa limpa, passada, cheirosa, tipo, eu sou quase a rainha da Inglaterra quando eu vesti aquela roupa. Eu estava louca, Samsung a gás, eu estava louca, procurei por tudo a máquina. Gurias, eu quase comprei a máquina, eu não comprei a máquina porque eu não tinha um lugar para colocar o botijão de gás na minha lavação, senão eu tinha comprado a máquina. Agora eu penso, ainda bem que eu não comprei a máquina, gente. A máquina era quase meio carro. A máquina era 15, 17 mil, não sei, tinha que fazer uma instalação, não tem no Brasil, então tinha que fazer uma alteração do disjuntor. Mas, gente, eu vi uma live dele com as roupas. Daí ele bota calça jeans na máquina, e daí ele fala dos produtos de limpeza, de roupa, e daí eu tô alucinada, tanto que eu não sigo mais ele, tá? Porque eu tava vendo que tava ficando doente, queria só lavar roupa. Olha o poder da influência da rede social. Foi uma seguidora minha que me indicou ele, que eu comecei a seguir ele, que eu já queria comprar a máquina dele, o sabão de pó dele. Então, é isso que vocês têm que criar conteúdo para que as pessoas fiquem olhando para vocês. Quando a gente puder se encontrar, dar uma baita reunião, prometo que eu mato a vontade de vocês. Vixe, olha aí a minha, eu quero. Que mais que eu quero falar para vocês? Então, 2 vezes por semana a caixinha de pergunta. Enquete pode ser todos os dias, mas coloca ali no mínimo 2 vezes também, para tu não se esquecer de usar. Então, segunda e sexta eu vou fazer caixinha de pergunta. Terça e sábado eu vou fazer enquete, pelo menos. Aquele quiz é muito legal, ó, gurias. Algumas de vocês vão começar a contar as histórias de vocês, né? No feed e até nos stories para deixar um destaque. Vocês podem, antes de contar a história de vocês, fazer um quiz. Quiz é aquele que tem as opções. Tu pode fazer assim, ó, final de semana, é super legal para vocês fazerem isso. Na semana que vem eu vou contar a minha história, mas antes eu quero fazer aqui umas enquetes para ver se vocês me conhecem. Quantos anos eu tenho? Daí tu coloca a tua idade certa e 3 ou 2 idades erradas. Quantos filhos? Qual a minha profissão antes de Mary Kay? Várias perguntinhas para dar interação, as pessoas vão responder, vai ficar engraçado. Quando tu vai contar a tua história, tu pode, inclusive, usar isso. Diferente do que os meus seguidores pensam, ninguém acertou, ou o mínimo de pessoas acertou, e daí tu pode usar disso. Então, enquete é muito legal também. Usem as ferramentas do Instagram. Colocar uma música, às vezes fazer uma foto, colocar uma música, né? Então, nos stories, tudo que vocês puderem utilizar de diferente é bacana. É legal que, pelo menos uma vez na semana, tu leve uma mensagem, ou uma frase, ou um versículo, alguma coisa nos teus stories, pode ser todo dia. O que não pode, gurias? E às vezes eu vejo uns stories assim, aquela pessoa que só tem frase motivacional. O teu story não é um story motivacional. Eu posso ter uma frase boa, uma frase para tocar as pessoas, mas não posso ter 7, 8 frases no mesmo dia. Eu achei hoje, tudo que eu leio tá legal, tá? Guarda para amanhã, guarda para outro dia. Mas não posta tudo no mesmo dia. A mesma coisa, às vezes, essa coisa de encaminhar, né? Citar um outro Instagram é legal, uma vez por dia no máximo. Uma vez por dia no máximo.
As pessoas estão aí no teu Instagram para ver o teu conteúdo e não o conteúdo dos outros. Então, eu vou colocar uma coisa de alguém. Legal, muito legal. Mas tem que ter material teu. Às vezes a gente está com uma preguicinha e não quer fazer material, daí a gente quer colocar o material dos outros. Tem que ter o teu. Todos os dias tem que ter a tua carinha lá nos stories. E uma coisa que tem que ter todos os dias nos stories, que eu já falei ontem, é vocês usando o produto. Pelo menos um produto todos os dias. Então, um dos meus horários, ou eu vou fazer a minha rotina da manhã, ou vou fazer a minha rotina da noite, ou eu vou passar uma maquiagem, ou eu vou só passar um pó translúcido agora para mostrar a diferença que dá, ou eu vou falar que a minha mão está muito seca, que eu estou começando a usar o creme todos os dias, alguma coisa, vou mostrar o meu lábio, vou fazer um lábios de seda, todo dia um produto. Ana, mas os produtos terminam. É a repetição que vende, lembra? É a repetição que vende. Então, se tu precisar mostrar todos os dias o kit 3D, tu pode. Não tem nenhum problema. Inclusive, entra na cabeça das pessoas e cria necessidade mais forte. Então, se tu quer todos os dias mostrar a tua rotina de cuidados com a pele, não tem problema. Só seja rápida. Num story, no máximo 2. Porque senão enche o saco. Ô, Ana, isso que eu ia te perguntar. Tipo, isso que eu tinha dúvida, assim, se eu quisesse mostrar usando o kit 3D, por exemplo, à noite, só que o story é bem rápido. Eu falo tudo de uma vez ou eu não faço, tipo, não faço passo a passo? Não sei se tu me entende o que eu quero Um dizer. dia tu pode falar, né? Um dia tu pode falar, passo 1 é o 4 em 1, limpa, tonifica, esfolia, vai dar um storyzinho. Agora eu vou passar o noite, ele é um complexo de colágeno, ajuda na elasticidade, vai renovar a minha pele enquanto eu descanso, vai dar mais um story. Agora eu vou passar o área dos olhos, essa área mais sensível, vai dar um story. Amanhã eu não preciso falar tudo isso. Amanhã eu posso fazer um bumerangue dos meus produtos. Amanhã eu posso passar um pouquinho de produto, né? Fazer um coraçãozinho na testa. Esses dias eu vi uma consultora que fez, achei tão bonitinho, e fazer só uma foto. Amanhã eu posso pegar, dar um beijinho no meu produto, posso falar sobre autocuidado, sobre amor, sabe? Não precisa ser igual. Posso fazer coisas diferentes. Hoje eu fiz pouco conteúdo nos meus stories, daí de noite, então eu vou falar sobre o produto. Hoje eu fiz um monte de conteúdo, então só vou mostrar uma fotinho. Amanhã eu não vou falar do produto, mas eu vou mostrar onde eu armazeno, né? Que é uma coisa legal, mostrar que, por exemplo, maquiagem não é legal de deixar em banheiro. Então eu não estou falando propriamente do produto, mas eu estou mostrando o produto. E você sabia uma curiosidade que o ideal não é guardar as maquiagens no banheiro? O banheiro é um lugar onde tem umidade. A maquiagem com umidade, ela perde a vida útil. Onde você guarda a tua maquiagem? Faz uma caixinha de pergunta. Daí as pessoas falam, daí tu pode responder, olha só que bacana a ideia dela, ela guarda não sei o quê. Daí tu pode falar para alguém que diz, eu guardo no banheiro. Não, mulher, olha só, tu não precisa contar antes que não é bom. Tu pode, por exemplo, mostrar que está no teu banheiro, mostrar onde que está, na verdade, e dizer assim, vamos trocar uma ideia, onde você guarda tuas maquiagens? E daí alguém vai dizer, numa necessaire. Daí tu vai dar uma dica, sabia que um dos motivos que a mulher não se maquia é a dificuldade de acessar o produto? Guardar o produto numa necessaire dificulta, porque tu tem que abrir a necessaire, catar lá no meio o produto. Uma dica, compra um acrílicozinho daqueles que fica as maquiagens de pé, os pincelzinhos, é mais prático, é rápido. Outra dica que tu pode dar, escolhe um lugarzinho da tua casa que tem uma cadeira. É muito melhor, é muito mais atrativo se maquiar sentada, a gente já trabalha de pé. Outra dica que tu pode dar, a paleta de maquiagem. Um dos motivos que as mulheres não se maquiam é que tem que procurar o blush, tem que procurar a sombra, tem que procurar o pó, tá tudo no mesmo lugar. Então, olha quanto conteúdo que dá para fazer com uma curiosidade, né? Posso falar daí também da qualidade do produto, pó. O pó solto da Mary Kay ali, ou o pó base, ou o pó translúcido, se tu deixar no banheiro, ele fica duro, seco, ele começa a empapar dentro, ele tem dificuldade de sair dos buracos. Claro, ele é um pó extremamente fino, fica no banheiro, pega umidade, mas às vezes as pessoas não sabem. Perfume. Eu estou aqui, por exemplo, com o meu perfume em cima da mesa. Aqui tem um vidro, bem pertinho aqui de mim, e o sol daqui da praia aqui em cima, esse perfume aqui não dura um mês.
Ele evapora, muda a cor dentro, tudo. O perfume não pode pegar luz e calor. Então, esse perfume não pode ficar aqui, né? Então, onde você guarda o teu perfume? Pode falar que o ideal é que os perfumes fiquem guardados dentro de armários, porque a luz, o calor vai modificar. Às vezes a pessoa tem um perfume, ele está na validade, mas a validade que está apresentando no perfume é para ser guardado em boas condições. Uma pessoa que leva perfume dentro do carro, não serve para bosta nenhuma. A pessoa tem o perfume dentro do carro, daí ela chega no lugar, ela se perfuma e vai. Porque ela quer se sentir perfumada. Ela se sente perfumada porque ela passou. Daqui 30 minutos ela não tem mais perfume. Porque perfume tem álcool. Álcool evapora com calor. Então, tu pode falar... Meu, dá para falar tanta coisa. Nada de 40 minutos, né, Ana? Nada, né, gente? Nada. A Olha um dia me perguntou assim, ó, tu pode olhar meus stories da rotina de cuidados com a pele noturna. Eu olhei o primeiro story, eu vi que tinha 1 milhão de stories lá, eu fui olhar o último, dava 40 minutos do primeiro e último, eu respondi, amor, desculpa, tu nunca venderia um produto desses para alguém como eu. Eu nunca vou olhar 40 minutos de um story. Faz mais rápido. Eu deleto? Não deleta, deixa ali. Mas lembrem de story ser rápida. Quer fazer um vídeo de 40 minutos? Não tem problema. Faz, porque vai ter aquela pessoa mais interessada. Mas tu bota lá no IGTV, fala rápido lá no teu Instagram e diz se você quer saber mais sobre esse produto, lá no meu IGTV tem um vídeo completo. Beleza? Pode cobrar. Gurias, o que mais? Assim, ó, vocês têm alguma dúvida de story? Vocês têm alguma dúvida na produção aqui, que daí eu posso mostrar alguma coisa? Ai, como que faz isso? Porque era esse o conteúdo que eu queria, já deu 1h11, que eu pensei que eu ia conseguir em menos de 1 hora. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero esclarecer, porque eu quero que amanhã vocês estejam nas redes sociais. Lembra que dura só 24 horas, então se não ficou bom, vai sumir, mas deixa lá. Ai, não ficou bom, eu vou excluir, Ana. Deixa lá, deixa lá. Às vezes o não bom para ti vai tocar alguém, amanhã vai sumir, não tem problema. Um story muito bom. Aí tu salva, para se tu quiser usar algum outro dia. Como colocar 2 fotos no story? Ó, vou ensinar a colocar 2 fotos no story. Por exemplo, vou tirar uma foto aqui minha. Ó, vamos dizer que eu tirei uma foto aqui minha. Eu posso ir aqui em cima, naquele papelotinho aqui, ó, como se eu fosse colocar um GIF, alguma coisa. E aí eu vou procurar aqui, ó. Eu posso tirar mais uma foto minha e pôr junto, ou eu posso pegar uma foto da minha galeria. Vou pegar uma foto aqui, ó. E daí eu arrumo. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um story, eu quero nesse meu story puxar uma foto de um produto ou de alguma coisa. Assim, eu podia ter falado também, ó. Vou fazer um outro para vocês verem. Ó, fiz um story. Eu estou falando do kit 3D e eu quero pegar a imagem do kit 3D. Eu venho aqui na carinha, vai abrir os GIF, as coisas todas, e vai abrir esse lugar aqui, ó, que tem a minha galeria. Daí eu venho aqui e pego uma foto da minha galeria. Venho aqui e pego o meu kit 3D, que eu não estou achando, e coloco ali. Daí vai ficar o meu kit 3D no cantinho, eu posso puxar para cima, para baixo, posso diminuir. Ó, o meu kit 3D é Ana Cecília. O que mais? O meu também não tem. Dá para puxar 2 da galeria também? Vou ver. Vou botar uma aqui e vou lá. Dá? Informação, Ana, dá para puxar Sim. da galeria Sim. também. Tá. Então, quero colocar 2 fotos. Pego da galeria e pego de novo esse negocinho ali. Quero pegar uma foto, gurias. Gabi tá aqui, ó, né? E aí eu quero falar em cima da Gabi aqui. Aqui nos GIF tem um lugar onde aparece a câmera, ó. Daí eu vou aparecer aqui no meio, ó. Daí eu posso me aumentar. E aí eu posso falar no meio da Gabi. Gente, Gabi, como você está linda. Papapá. Ó. Daí eu fico ali no meio. Tá? O que mais? O meu também não tem. O que não tem?
Tem sim, ontem também uma veio me pedir como é que resgatava as perguntas lá, eu falei, ela disse que no dela não tinha. O meu não tem, Ana. Já O teu- vasculhei por... Tu já mudou para profissional? Já vasculhei de ponta cabeça já e não achei essa função ali, porque eu sempre quero fazer e não consigo. Tu já mudou para profissional? Ana, mas eu acho que é o celular, o meu, eu acho que também não tem isso aí, não. E o meu é Motorola. Vão trabalhar mais se comprar um iPhone. Eu só sei falar de iPhone porque eu só tenho iPhone faz bastante tempo. Estão trabalhando pouco, vão vender lápis de olho e comprar um iPhone. Deu para mim. Que mais, então? Ó, eu não sei. Depois qualquer coisa faz um print para mim, mas se tiver ali nos gifzinhos, tá? E se não tiver e tu quer mesmo fazer uma montagem de 2 fotos, faz uma montagem no Canva ou faz uma montagem no Photogrid e coloca ali. Vocês lembram que vocês têm uma atividade? Todo mundo já marcou sua live? Porque eu quero ver os convites das lives. Me mandem, me convidem para as lives que eu quero assistir vocês. Então, coloquem lá nos Instagram, mandem para as pessoas, ó. Colocou lá no feed ou colocou no story. Manda na flechinha convidando as pessoas para participar também. Ana, Ó, deixa eu falar um negócio. indicou ali um outro aplicativo, PixArt. Tem vários, gurias, tá? Vários. É legal vocês encontrarem um aí que combina com vocês. Fala, Lu. Antes de eu descobrir que tinha esse botão aí, eu fazia de outro jeito para mim colocar 2 fotos e eu não consigo lembrar como é que eu fazia. Mas porque antes, agora que ele atualizou, que ele aparece esse botão, antes não tinha. E eu já usava 2 fotos antes. Mas eu vou lembrar e na próxima aula eu vou contar como é que eu faço. Como é que eu fazia, porque eu não consigo lembrar agora como é que era. Mas tem uma outra forma que dá para colocar 2. Beleza. E às vezes é isso, gurias, olha o que a Lara falou, é uma atualização. Olhem se vocês não estão com alguma atualização pendente. Lá nos ajustes do celular aparecem atualizações do Instagram. Às vezes atualiza automático e às vezes não. Então, vê se vocês não têm uma atualização pendente, pode ser que é isso também. Ó, live agora, também o Instagram está permitindo até 4 pessoas numa live. Então, às vezes, quero fazer uma live com mais pessoas agora também, né? É a última atualização, pode utilizar até 4 pessoas na live no mesmo tempo. Mais alguma pergunta, gurias? Amanhã é dia, então, amanhã é do sábado. Amanhã é dia de GTV! Ai, que legal! Amanhã vai ter muito vídeo bom para eu assistir, né? Então, amanhã é dia de GTV, vocês vão para lá, vão fazer um videozinho, vão falar de um produtinho. Pode ser ao vivo e depois pôr no IGTV, ou pode ser gravado no celular e depois colocar no IGTV, como vocês quiserem, tá? Tem que ter mais de 1 minuto para ser IGTV. 1 minuto e 5 já está valendo. Gente, nunca 1 minuto foi tão extenso para quem nunca fez, tá? Olha, tu pensa que 1 minuto passa rápido, tu vai fazer o primeiro vídeo, parece que 1 minuto se tornou 1 hora. Depois vai passar o tempo, daí tu gosta tanto do negócio que tu pensa, vou fazer um story bem rápido, dá 7, 8, 10, 15. Tu pensa, meu Deus do céu, um dia era difícil de fazer 1 minuto, agora é difícil de fazer 1 minuto para, né? Antes era para mais, agora é para menos. Gurias, então é isso, né? Hoje também é sexta, vocês têm aí as famílias de vocês, vão aproveitar. Quem ainda não fez o post de hoje, faça o post de hoje. Eu não tenho nada para postar, vai achar um filme legal agora para dar a dica de filme. Se você não postou muita coisa hoje, se você não colocou o produtinho no rosto antes de dormir, tua diquinha de produto, vamos lá, é isso aí. Às vezes é difícil, né? O começo é mais complicadinho, mas a gente precisa se movimentar. Na segunda, eu vou fazer a aula de ensinar a contar a história, tá? Que daí vocês vão contar, eu acho que é na quarta ou na quinta, que está no nosso calendário. Então, segunda, 8 horas, nós vamos ter uma aula que deve, sei lá, acho que demorar uns 40 minutos, para vocês aprenderem, eu vou ensinar a contar 2 formas de história. Uma história mais longa e uma história rapidinha que vocês podem utilizar nas sessões de beleza, né? Quando vocês tiverem que falar quem é a Ana Paula rapidamente. Então, nós vamos ver essas 2 versões. Tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Amanhã nós temos um cursinho de maquiagem 2 da tarde, quem quiser participar, né? E é aberto para convidadas.
e eu vou oferecer a oportunidade no final. Então, se vocês quiserem participar amanhã, estão super convidadas também. Tchauzinho.